Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, nós vamos ter hoje um mini curso a respeito do programa de AutoCAD e eu vou mostrar para vocês quais são as principais ferramentas que eu utilizo na hora de elaborar um desenho, seja ele um desenho técnico, seja ele um projeto arquitetônico. Então, vamos lá, vamos começar. Então, dentro das ferramentas de desenho, as principais que eu vou utilizar são as ferramentas de linha, de círculo e de arco. É lógico que a gente tem outras ferramentas, mas essas três são as mais utilizadas. Dentro das ferramentas de modificação, as que são mais utilizadas são as ferramentas de mover, de copiar, de offset, né, que é copiar de forma paralela, trim algumas vezes e extend outras vezes, a ferramenta de mirror, que é de espelhar, e algumas vezes a ferramenta de rotacionar. É a ferramenta de linha, que eu vou clicar na tela, vou especificar aqui um valor, por exemplo, 60, e aí eu já tenho a minha linha desenhada. Eu tenho sempre que tomar o cuidado de clicar na tela, digitar o valor que eu quero, dar Enter e dar um Enter de novo para ele sair aqui da minha configuração. Por quê? Muita gente acaba iniciando o AutoCAD e colocando, por exemplo, o valor e aí clica de novo e dá um valor maior do que o valor que era especificado anteriormente. Então, é sempre importante digitar, dar Enter e dar Enter de novo para sair, até a gente ter o costume já de fazer o desenho direto, de eu só ir mudando aqui a direção do meu mouse para mostrar para onde que eu estou dando esse valor. Por exemplo, dei o valor de 60 e agora eu vou girar o meu mouse aqui para baixo para dar o valor de 40. Girei o meu mouse para a esquerda e vou dar o valor de 60. E agora eu venho e clico aqui para fechar. Dou Enter e saio aqui, então, do meu desenho. Então, eu tenho sempre que tomar o cuidado de não clicar com o mouse a partir do momento que eu estou dando aqui a minha medida. Então, eu tenho que fazer isso direto. Fiz isso. A outra ferramenta que eu vou utilizar, a ferramenta do círculo. Então, eu venho aqui na minha tela, vou clicar no ponto, vou puxar o meu círculo e vou especificar o valor que eu tenho aqui. Aqui embaixo da minha tela, ele vai estar sempre perguntando se eu quero especificar o valor do diâmetro ou do raio. Então, nesse caso aqui, eu vou dar o valor aqui, por exemplo, de 10. Pronto. Ou seja, o valor que eu estou especificando é o valor do raio desse círculo com 10, né? Na verdade, o que a gente está especificando aqui é mais as ferramentas. Depois eu vou falar em relação às unidades de medida que a gente utiliza. Então, fiz o círculo, puxei o valor e dei esse valor. Se eu quiser trocar, se eu quiser colocar o diâmetro, então eu vou puxar e eu posso vir com o mouse aqui embaixo e mudar aqui para diâmetro. A partir do momento que eu coloco isso e dou o mesmo valor, o meu círculo já ficou com a medida menor, né? Então, eu sempre tenho que observar, quando eu vou fazer o círculo, se lá embaixo ele já está como raio ou como diâmetro. Se eu quiser trocar, eu tenho sempre que clicar na palavrinha que tiver entre parênteses. Então, basicamente, de círculo seria isso. Se eu quiser fazer um arco, o arco a gente faz, por exemplo, se a gente for representar a porta de um ambiente, vamos imaginar que esse que eu desenhei aqui, eu vou criar o desenho de uma porta aqui no meio. Então, eu vou fazer aqui um retângulo pequenininho, mais fininho, e quero representar um arco. Geralmente eu uso o arco, né, simplesmente fazendo aqui, pegando os 3 pontos. Então, eu venho na ferramenta de arco, vou clicar nesse ponto de baixo, no primeiro ponto e no segundo ponto. Com isso, eu tenho aqui desenhado o arco da minha porta. A gente também tem outras ferramentas aqui, que nesse mini curso a gente não vai usar tanto. Eu vou pegar principalmente
as que eu mais utilizo para fazer um desenho geral. A gente tem a ferramenta de Ashura, mas a gente não vai utilizar ela aqui, além de outras ferramentas. Bom, além dessas aqui, a gente tem as ferramentas de modificação de um desenho. Então, a gente tem a ferramenta de mover, que aí, por exemplo, se eu tenho esse círculo, eu posso selecionar ele, vou dar um Enter, vou pegar um ponto base, vou pegar o centro dele e vou colocar ele no centro desse aqui. Então, eu pego clico na ferramenta, seleciono ela, dou Enter, pego um ponto de apoio, eu sempre tenho que ter um ponto de apoio, onde eu vou clicar em um outro ponto de apoio, para poder fixar aquela figura ali. Eu também tenho a ferramenta de copy, que seria de fazer cópias, né? Então, vamos imaginar que eu quero fazer várias cópias desse círculo aqui. Eu vou selecionar a ferramenta, vou dar um Enter, também vou pegar um ponto de base e agora eu vou clicar onde eu quero. Se eu ficar clicando várias vezes, ele vai criar aqui vários desenhos para mim. Quando eu não quero mais fazer a cópia, eu vou dar um Enter, pronto, finalizei o meu desenho. Vamos imaginar agora que eu não quero o círculo completo, que eu quero cortar aqui um pedacinho do meu círculo. Então, eu vou vir nessa ferramenta, que é a ferramenta Trim, que tem uma tesourinha. Então, eu vou selecionar essa ferramenta, vou dar um Enter e vou clicar onde eu quero cortar. Então, simplesmente eu faço isso. Eu só tenho que tomar cuidado para eu não clicar numa outra extremidade do desenho, porque ela vai cortar automaticamente. Terminei, Enter para sair do comando. Além disso, eu tenho uma outra ferramenta que eu utilizo muito, que é essa de estender o meu desenho. Cortei ou tem alguma linha que eu preciso estender para ela chegar num outro ponto específico. Então, eu vou clicar nessa ferramenta e vou clicar na linha que eu quero estender. Vamos imaginar que eu quero estender todas essas minhas linhas desse retângulo. Então, eu venho e clico em cada uma dessas linhas para que elas sejam estendidas. Ele estende até uma linha que forme uma barreira. Se eu quiser continuar estendendo a linha, eu tenho que continuar clicando aqui no meu desenho. Então, ele encontrou uma barreira, ele para. Dou Enter para sair novamente do comando. Agora, vamos imaginar que eu quero espelhar esse desenho todo. Então, eu vou vir na ferramenta Mirror, é esse que tem dois triângulos, vou selecionar ela, vou selecionar o meu desenho todo, que eu quero que ele seja espelhado, vou dar um Enter, e agora eu vou clicar de tal forma que ou eu vou espelhar ele para cima, ou eu vou espelhar ele para o lado. Então, eu vou espelhar ele para o lado, então eu vou clicar nessa lateral, né, já que eu quero ele para o lado, vou clicar em cima e vou clicar embaixo. Ele vai me perguntar se eu quero apagar o desenho original. Eu não quero apagar o desenho original, então eu vou clicar em não, e aí eu tenho os dois desenhos aqui. Além dessa ferramenta, uma outra que eu utilizo muito é a ferramenta de Offset, que a gente cria uma outra linha paralela. A gente usa isso muito para fazer o projeto arquitetônico, para dar espessura, né, na parede. Então, eu tenho essa linha, quero dar um offset de 20. Então, eu vou colocar o valor, vou clicar na linha e clicar para onde eu quero que essa linha seja copiada, né? Ela vai copiar uma linha paralela a ela, sempre. E aí, eu só tenho que estabelecer o valor. Se eu quero mudar de novo o valor da linha, eu vou clicar e vou estabelecer um novo valor, agora com valor de 5. Então, eu vou clicar e vou clicar onde eu quero que ela fique. Se eu quero várias, eu vou clicar em cada uma e vou puxando a linha aqui para a lateral. Aí ele vai fazendo várias linhas automaticamente. Terminei. Além do offset, a gente tem o comando de borracha, né, que é para apagar alguma linha que eu não queira fazer, não queira usar. Além de apagar dessa forma, a gente também pode selecionar e deletar no teclado. Então, apertar o delete do teclado, pronto, apaguei alguma linha. E vamos imaginar que eu quero fechar... que eu quero fechar uma linha de uma maneira mais rápida. Então, por exemplo, eu tenho que fechar essa linha ou eu tenho que fechar esse círculo. Eu posso usar a ferramenta que se chama Fillet. Eu uso ela muito para poder fechar as paredes de uma casa. Então, eu vou clicar em uma linha. Aqui ele está fazendo o círculo porque ele já está automático para o círculo lá. Mas se eu tiver uma linha pequena, deixa eu fazer uma outra linha pequena. Tenho essa e tenho essa aqui.
Então, eu vou vir na ferramenta de Fillet, vou clicar numa linha e vou clicar na outra linha. Então, ele vai simplesmente fechar aqui 90 graus o que eu preciso. Para usar a ferramenta de Fillet, eu tenho sempre que ter duas linhas formando aqui o ângulo de 90 graus. Porque senão ele não fecha. Se eu tiver simplesmente duas linhas que estão no mesmo alinhamento, ele não vai conseguir fechar, não. Deixa eu mostrar. Aqui ele não consegue fechar. Então, eu tenho que ter sempre duas linhas em sentidos opostos. Aí sim eu consigo fechar. E consigo fechar ela dando também o valor, igual eu tinha mostrado anteriormente. Ele consegue fazer um círculo, né? Porque aqui eu tenho o tamanho certo que ele vai fechar de uma forma a formar esse semicírculo aqui no meu desenho. Então, em relação às ferramentas de desenho, essas são as principais. É lógico que existem outras aqui dentro do desenho, mas essas são as que eu mais utilizo para fazer um desenho, um projeto ou um desenho básico, desenho técnico. Além dessas, a gente tem o texto, né, que eu vou clicar aqui na palavra, nessa letra A, e vou arrastar para poder fazer aqui para criar um texto. Se eu achar que a letra ficar muito pequena, eu tenho que selecionar a letra. Opa, ele saiu fora. Vamos imaginar que eu quero aumentar. Eu vou clicar duas vezes, vou selecionar as letras e tenho que vir aqui no tamanho dela e digitar um novo valor. Vamos tentar digitar aqui 10. Pronto, dei o Enter. Aumentei a minha letra. Então, eu sempre vou escrever a letra primeiro, selecionar todas as letras e ir lá e modificar o tamanho, né, a altura da letra que eu tenho. Então, seria exatamente isso daqui. O principal. O que mais que a gente precisa saber para poder construir um desenho no AutoCAD? A gente precisa configurar layer, porque a gente sempre vai ter esse desenho do AutoCAD com as espessuras de linhas tracejadas, linhas, traço e ponto. Então, a gente vai precisar de configurar isso. E também a gente vai precisar de configurar as cotas. Então, vamos primeiro configurar o layer que eu tenho para poder colocar linha tracejada, linha com as outras cores aqui que vão definir para mim qual é a espessura dessa linha. Aqui em cima eu tenho a abinha de layers, né? Eu vou clicar aqui nessa abinha de layers. Vou clicar em layer propriedade e aqui eu vou criar agora as minhas linhas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui nessa amarelinha, ela vai criar uma layer nova. Eu posso colocar uma numeração, que geralmente é o que eu utilizo, um número, mas eu também posso colocar um nome para essa linha. Então, coloquei um número aqui, a cor eu vou mudar. Geralmente, em projeto arquitetônico, a gente utiliza essas cores padrões aqui e a gente pode acrescentar mais alguma específica em relação a alguma coisa. Vou começar aqui vou começar de trás para frente. Vou começar por essa magenta, que é mais rosadinha, e vou dar OK. Então, eu especifiquei o nome, né, que para mim é o número, e a cor da linha. Aqui eu tenho a configuração da linha com a forma da linha. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha contínua, eu vou manter aqui como contínua. E aqui eu tenho a espessura da linha. Não vou fazer essa alteração agora, que é melhor a gente fazer essa configuração lá no final do nosso desenho, do nosso projeto. Então, eu quero fazer outras linhas de outras cores. Então, agora eu vou mudar o nome novamente. Venho aqui na cor, ele vai sempre repetir essa cor. Venho na cor, escolho outra cor e vou dar OK. Vou continuar aqui como a linha contínua e vou fazer isso várias vezes. Vou fazer com todas as cores que eu tenho ali. Então, fiz aqui com essa cian, vou continuar com ela contínua. Vamos supor que eu quero fazer agora uma linha tracejada. Então, vou colocar aqui 02, vou mudar a cor, vamos colocar essa verdinha tracejada. Então, eu venho aqui em contínuo. Aqui eu já tenho essa linha que está escrito ISO Dash, mas vamos imaginar que eu quero procurar outra linha tracejada. Eu tenho que vir em Load e abrir aqui e procurar uma outra linha, que tem vários desenhos de linhas aqui. Então, eu posso vir e escolher uma outra linha. Vamos supor que eu quero essa, deixa eu ver, essa Dashed aqui. Vou escolher, vou dar OK. Agora eu venho, escolho de novo ela e dou OK.
Aí ele já vai mudar o nome da linha aqui em cima. Então, fechamos aqui essa linha. Bom, então, como ferramentas principais do AutoCAD eram essas que eu tinha para mostrar, né? Porque o mini curso é realmente um tempo muito curto, então não vai dar tempo de mostrar mais nenhuma outra ferramenta. E eu agradeço a participação de todos. Até o nosso próximo curso, então. Muito obrigada!